Então, a gente vem conversando, né, sobre os princípios herméticos. Nós falamos já do princípio do mentalismo e nós falamos do princípio da correspondência. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro princípio hermético, o princípio da vibração. E o que é que diz o princípio da vibração? O seu axioma é que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O que isso significa? Significa que tudo está em movimento. Tudo, absolutamente tudo que existe, de partículas subatômicas, ou seja, abaixo do átomo, né? De partículas subatômicas da matéria, né? De abaixo do átomo à nossa mente. Tudo, absolutamente tudo está em movimento, está em vibração. Agora, o que é vibração? A vibração, meus queridos, a gente pode definir assim, que é o grau de frequência em que cada elemento se move. Então, há um movimento da energia que é tudo, certo? As vibrações mais rápidas, ou seja, esse movimento, né, é mais intenso, mais rápido, é em alta frequência. Então, quanto maior a frequência, né, se dá uma maior vibração. São as energias mais sutis. Enquanto as vibrações mais lentas, isto é, de baixa frequência, movimentos menores, né, são mais densas, certo? Mais próximas da matéria. Então, nós sabemos que tudo é energia. Energia, então, em estados diferentes, porque uma energia vibra de uma forma, outra energia vai vibrar de outra forma, certo? E o que define, então, esse estado diferente entre tudo é justamente a vibração, né? Somos todos iguais? Somos todos iguais, mas com vibrações diferentes, tá? E assim para tudo o que existe. Uma vibração em alta frequência, então, energia sutil. Em baixa frequência, energia densa. Para a gente ter um exemplozinho disso, só para a gente memorizar como é que isso acontece, veja que a energia é a mesma e nós podemos modificar a frequência vibracional daquela energia. E então ela passa para estados vibracionais diferenciados. Por exemplo, a água, só para a gente conseguir compreender. A água, nós temos, né? A água no estado sólido, líquido e gasoso. E então, se a gente pensar assim, que no estado sólido é um tipo de vibração mais baixa, ficou mais denso, tá? Então, entrou no estado físico, né? Aí vai sutilizando, aumentando essa frequência, tem-se o estado líquido. Elevou mais a frequência, o estado gasoso, só para a gente conseguir compreender um pouquinho essa mudança de frequência vibracional e então de estado, certo? Diferente dessa energia, tá? A energia é a mesma do líquido? A energia é a mesma. Muda o estado da frequência vibracional. E então, para a gente resumir assim, né, para ficar bem guardadinho na nossa cabeça, que quanto mais próximo algo está da matéria, mais baixa é a vibração. Quanto mais alta for a vibração, menos perceptível ela será aos sentidos da matéria. E então, se nós estamos aqui na matéria física, né, e nessa comparaçãozinha aí com o líquido, com o gelo, se nós estamos numa energia congelada, e essa matéria é chamada de energia congelada, energia condensada, certo? É chamada pela física assim. E então, quando nós estamos aqui encarnados, né, e estamos nessa densidade da matéria, a gente só percebe o que está perceptível aos sentidos da matéria. Quando a gente eleva a nossa vibração, a nossa frequência, ou seja, então vamos sutilizando o nosso espírito,
aí a nossa percepção também vai se ampliando. Tá certo, meus queridos? Pois bem, vamos mais adiante. A lei da vibração também explica que, além dessas diferenças de estados vibracionais, que esse movimento, essa frequência, né, que é um movimento, gera uma força centrípeta e centrífuga, ou seja, de atração ou de irradiação. Ela traz para si e ela também se irradia para fora de si. É sobre aquilo que a gente sempre conversa, né? Já falamos várias outras vezes, que somos influenciados pelo meio e também influenciamos o meio. E isso se dá como? Através da nossa frequência vibracional. Nós somos, então, capazes de atrair ou irradiar energia através de nossas vibrações e exercer influência sobre o mundo ao nosso redor. Aquilo que a gente ouve, né? Que a mudança no mundo começa em nós. Se nossa vibração é alta, ou seja, com alta frequência, nós vamos favorecer o meio. Se é baixa, influenciamos o meio com esta mesma vibração. Deu para entender, meus amores? Então, de alguma forma, nós estamos sempre influenciando o meio e sendo influenciados por ele, certo? Olha, um exemplozinho dessa influência do meio, né? Quando a gente não está com uma frequência vibracional legal. Ela não tá altazinha, está mais densa, mais próxima aqui da matéria. Se uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que esteja irritada, né, está ali próximo da gente, ou mesmo que não esteja próximo, porque a sintonia também vai acontecer à distância, certo? Nós nos influenciamos, não é isso? Mas se a gente tiver com uma frequência vibracional legal, a gente não vai sofrer essa influência. Lembra até a frase de Buda, né, que diz assim: não entre na tempestade dos outros, traga os outros para a sua paz. E então, quando a gente traz para a nossa paz, nós influenciamos o meio, porque nós alteramos, naquele momento, o estado vibracional do outro. A gente ajudou ele a se melhorar. Como exemplo também do que a natureza faz conosco, quando a gente está em contato com a natureza. Às vezes a gente está bem agitado, não está legal, não está, como diz a meninada, né? Não está numa vibe boa, e daí aí vai ter um contato com a natureza, ou tomar um banho de mar, enfim, com a natureza divina, né? Com essa perfeição, com essa maravilha. Como a gente vai se sentindo bem, como acalma a gente. Isso é influência energética, influência vibracional, porque a natureza está vibrando num grau de frequência. E essa vibração nos afeta, nos influencia. E então somos influenciados por ela, certo? Pela natureza divina. Então é muito legal, muito importante que a gente busque sempre ter esse contato para alimentar, né, o nosso espírito, para a gente elevar a nossa vibração, tá certo? Ajuda muito, já é uma prática de elevação da nossa frequência. Pois bem, toda a energia enviada leva uma informação. Então, quando influenciamos o meio, estamos emanando uma informação energética. Né? O que então define a nossa frequência vibracional é esta informação. O que é que nós estamos transmitindo? O que é que nós estamos levando para o meio? Essa frequência, essa informação energética, através da nossa vibração, fala sobre nós. Mesmo que estejamos falando coisas lindas, maravilhosas, mas a nossa energia é o que vai nos representar, é o nosso cartão de visita onde a gente chega, é a nossa energia, certo? Então, e esta informação energética que nos representa, que estamos emanando, ela é o que nós sentimos, tá? Então, quando a influência do meio é de vibração baixa, se estivermos em vibração alta, não somos influenciados, como nós falamos. E podemos, inclusive, influenciar com a frequência alta onde está baixa. Então, naquele ambientezinho que não está legal, aquela vibração, nós podemos levar paz, ser instrumentos de paz, de ânimo, de alegria. Se a nossa frequência estiver elevada.
E não é falar de paz, amor e alegria e tentar transmitir isso sem que estejamos nessa frequência, certo? Então, essa nossa frequência vibracional, pelo que sentimos, ela pode até ser medida, né? Ela é medida em hertz. Fizemos, meus queridos, eu acho que vocês lembram, fizemos já um encontro onde nós falamos nisso, que nós trabalhamos até com a tabela de frequência vibracional de David Hawkes. Vocês lembram disso? E que o que nós sentimos, né, é o que define a nossa vibração. E aí, esse cientista trouxe essa tabela através de vários estudos e de experimentos, né, e de medições de frequências, que é medida por hertz, que como é agora, deixa eu ver se eu lembro, um hertz significa o comprimento de um ciclo. E então, determinado sentimento vai para 100 hertz, 200 hertz, 300 hertz. Deixa eu abrir aqui rapidinho essa tabela, só para a gente relembrar rapidinho dela, que eu já tenho salvo aqui. Ah, pronto, ela está aberta aqui. Peraí, abriu. Ih, gente, peraí, abriu o arquivo errado. Pronto, vou abrir agora. Vocês lembram que nós falamos nisso? Que a frequência mais baixa que ele pôde medir, que mede apenas 20 Hz, que é a vergonha. Mas não é só a vergonha em relação a se ter preconceitos, vergonha de si mesmo, mas também, né, da autoestima baixa, da subserviência, falei certo? Subserviência, né? Tem pessoas que pedem licença para viver, tem pessoas que acham que está incomodando o mundo, certo? Então, essa é uma vibração muito baixa, vem seguido do sentimento de culpa. Por isso que a gente fala tanto da gente se libertar da culpa, né? Porque à medida da culpa são apenas 30 Hz e por aí vai. Vários outros sentimentos que aí vai subindo. A frequência da paz foi medida em 600 Hz. Inclusive, tem canais no YouTube, né, que traz frequências vibracionais medidas em hertz, que tem as musiquinhas, né, aqueles mantrazinhos, e que a gente pode buscar uma frequência que a gente esteja precisando trabalhar em nós. Aí, por exemplo, a paz, aí busca essa frequência, 600 Hz, para ir trabalhando na gente, tá certo? Então, acho que vocês lembram disso. E então, a nossa frequência, tudo vibra, tudo se move, e então nós que somos também energia, tudo é energia, nós estamos vibrando em determinada frequência, certo? E essa nossa frequência vai influenciar o meio e vai, como é que se diz? Se ela estiver legal, se ela estiver numa frequência mais alta, ela vai impedir que sejamos influenciados por energias, por frequências baixas. Então, quando nós somos influenciados, quando somos contaminados, né, pelo outro, pelo ambiente, é porque nós estávamos também com a nossa frequência vibracional baixinha, tá certo? Pois bem, meus queridos, então, através da vibração, definimos a qualidade do que nós vivemos. É pela vibração que entramos em sintonia com outras pessoas e vivemos as experiências diversas. Nós tínhamos falado lá no comecinho que estamos aqui reunidos por sintonia, por afinidade, certo? E então, por essa frequência vibracional, encontrar similaridade com os demais, tá? Nunca é igual. Nunca é igual porque cada um está vibrando numa frequência diferente, mas acredita-se que estamos muito próximos um do outro devido a essa afinidade de propósito existencial, tá certo? Da intenção, do motivo que nos trouxe até aqui. Então, o que sentimos gera os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos emitem ondas eletromagnéticas que se encontram com ondas similares. Então, é isso que acontece quando se diz, nós atraímos
as situações, as pessoas, as experiências em si, né? Para nós. Nós atraímos através dessas ondas eletromagnéticas que são emitidas através da nossa frequência vibracional, que por sua vez, a frequência vibracional é pelo que nós sentimos, não é pelo que nós sentimos, que nós falamos. E o que nós sentimos gera os nossos pensamentos. E então, nossos pensamentos emitem essas ondas eletromagnéticas. E que vai, então, encontrar com vibrações correspondentes. Esse encontro com vibrações correspondentes, a mecânica quântica vai chamar de entrelaçamento quântico, tá? Ou emaranhamento quântico. Mas a gente não vai conversar sobre ele agora, não. A gente pode até conversar num outro momento, tá certo? Mas a gente já fica sabendo que nessa sintonia nós vamos nos entrelaçando uns com os outros. Pois bem, meus queridos, como transformar nossa vibração, então, elevando a nossa frequência? Se a nossa frequência vibracional, ela é do que nós sentimos, e então nós vamos mudar o sentimento, que por sua vez mudará, né, os pensamentos, e que por sua vez muda o que nós faremos, ou seja, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso agir, a nossa postura, a nossa conduta, né? O nosso comportamento aqui na dimensão física, certo? Porque há essa ressonância do que sentimos, do que pensamos e do que nós fazemos. Tá? Há essa ressonância não, é para estar em ressonância, princípio da correspondência, para que criemos realidades mais felizes, estarmos nessa harmonia íntima de que o que eu sinto corresponda ao que eu penso, o que eu penso corresponde ao que eu sinto, e então correspondam ambos ao que eu faço, correspondam às minhas ações, às minhas atitudes, tá? Mas veja bem, às vezes é tão difícil, não é? A gente mudar o que a gente sente. Nós tínhamos falado que, poxa, como é que eu vou saber o que eu estou sentindo? Porque muitos dos nossos sentimentos não são desconhecidos, não estão lá no inconsciente? São desconhecidos. Então a gente tem que praticar o autoconhecimento para a gente descobrir, né, os nossos sentimentos, certo? Mas aí vamos partir então do princípio de que nós já sabemos o que é que nós estamos sentindo e é tão difícil às vezes transformar esse sentimento para então transformar o pensamento, para então transformar as nossas atitudes e então elevar a nossa frequência vibracional, né? Porque não adianta ficar, como a gente conversou lá no princípio da correspondência, ficar pensando positivo, porque isso é rasinho, isso é infantil, se a gente não transforma o que a gente sente, né? Isso é criar ilusões. Muito se trabalhou, muito se falou, teve até aquele livro, filme também, O Segredo, trabalhando a lei da atração. Vocês lembram disso? Só que, o que acontece? Houve um pecadozinho em relação a se excluir o sentimento, porque então foi se trabalhar o pensamento positivo para se atrair para si, né, bem-aventuranças, para se atrair riqueza, para se atrair a prosperidade, porque quando se fala em lei da atração, logo todo mundo leva para o lado da prosperidade, né? E então não se trabalhou o sentimento, certo? E então nada acontece. Você pode até conseguir algo, mas não sustenta, meus amores. Logo se perde, não sustenta. Por quê? Porque o que sustenta uma realidade é o sentimento. E então, se você trabalha um pensamento positivo, um exemplo, para sentir, pode ser para prosperidade também, para você prosperar na vida, eu vou ficar pensando positivo, que eu vou conseguir crescer, que eu vou vencer, que eu não vou viver tão apertadinho assim, fica só trabalhando o pensamento positivo nesse rasinho, superficialmente, sem transformar o sentimento. Em dado momento, você pode até conseguir um saláriozinho melhor, mas não vai sustentar. Você acaba se atolando em dívidas, você acaba não sobrando dinheiro, certo? Por quê? Porque o sentimento não foi transformado, e é um sentimento ali de escassez.
E esse sentimento de escassez vem por crenças, né, limitantes, que essas crenças é que devem ser transformadas, então, certo? Então, se não mudou o que sente, não haverá uma sustentabilidade dessa realidade. E é difícil, né, a gente mudar o que a gente sente. Só que nós podemos conseguir. Nós já conversamos, e eu acho que vocês lembram disso, várias vezes, né? Que o nosso desenvolvimento acontece de lá para cá e daqui para lá, não é isso? Então, nós podemos mudar o que fazemos, que muda o pensamento e então que muda o sentimento, que isso também é princípio da correspondência. Vamos estar criando a realidade nas 3 dimensões, certo? Tridimensionalmente. Desculpa. Então, para se dar essa transformação daqui para lá, o requisito básico é muito simples. Só precisa de vontade. Se de lá para cá muda o que sente para mudar os seus pensamentos, né? Para então mudar suas ações, daqui para lá, né? Mude suas ações, que então vai mudar os seus pensamentos, que então vai mudar o que você sente. E aí haverá essa ressonância, certo? Essa correspondência em todas as dimensões, né? E então haverá uma elevação da sua frequência vibracional. Acontece que, para você começar mudando as suas ações, você precisa de vontade, você precisa de um querer. Quando a gente fala, gente, vamos fazer um esforçozinho, né, pra gente, que até falamos lá no comecinho, olha, a nossa vida é feita de prioridades, né? E então aquilo que a gente se esforça para a gente conseguir, a gente consegue. Aí, nós trouxemos aqui, na questão 909 do Livro dos Espíritos, que diz assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E vamos entender essas más inclinações como o quê? O que nós sentimos, os nossos sentimentos. Porque é dos nossos sentimentos que vêm os nossos pensamentos. E, por sua vez, que vem o quê? As nossas ações, certo? E a resposta foi sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E continuou, quão poucos dentre vós fazem esforços. E é verdade, quão poucos entre nós fazem esforços. Então, se não há esse pequeno, simples esforço que é da vontade, porque a vontade é a energia mais forte, mais propulsora que existe, gente. Albert Einstein foi quem disse isso. A força energética mais potente é a da vontade. Tá com vontade? Você realiza. Você quer? Você realiza. Então, toda vez que a gente diz, eu não consegui tal coisa, não deu tempo. Não, não, não. Você não quis. Não se engane. Não engane a você mesmo. Você pode até querer muito em outros momentos. Mas naquele momento, admita, você não quis. Não deu para fazer um esforçozinho. Não entendamos esforços como sacrifícios, certo? Como uma lesão no próprio ser, tá? Você não vai lesionar a você mesmo para a realização daquilo, mas entenda esforço como a realização de uma vontade firme, de um querer, levado por uma razão, e essa razão é um propósito existencial. Então, se você tem um propósito existencial, se você tem uma razão dada à sua existência, e a consciência da imortalidade da alma, da transitoriedade da vida aqui na matéria, essa consciência faz com que este propósito, esta razão, se fortaleça. E então que se fortaleça essa vontade. Então, vê que tudo começa e termina em nós. Entendeu? Então, se a gente quer, a gente vai mudando
as nossas ações, e mudando as nossas ações, nós vamos mudar os nossos pensamentos. E mudando os nossos pensamentos, nós vamos mudar o que nós sentimos. Nós vamos chegar, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, tá certo? Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se fala dos bons espíritas, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme o quê? A vontade. Então consegue. A vontade faz a gente conseguir. E essa vontade vem da consciência da imortalidade da alma, da consciência da transitoriedade da vida aqui na matéria, né? Da impermanência das coisas, certo? E vem do alto amor. E vem do alto amor. Eu lembro que comentei com vocês uma vez que um irmão conversando com uma pessoa e disse assim, que às vezes no fim de semana a pessoa vai à farra, qualquer farrinha, né? E diz assim, porque eu lutei a semana toda, porque eu trabalhei muito, eu mereço. Gente, aí diz assim, então tá achando que merece muito pouco? Tá faltando amor próprio? Porque quando você diz, eu vou ler esse livro, então eu vou assistir essa palestra, mesmo cansado como eu estou, trabalhei a semana toda, eu vou assistir, porque eu mereço. Isso é auto-amor, isso é autocuidado. Como o lazer também é. Nós precisamos de lazer. Mas só o lazer não eleva a frequência vibracional. E então não muda pensamentos, e então não muda sentimentos, e então não muda a realidade. E então a gente anda em círculos. Nada se transforma, tudo se repete. Atitudes iguais, resultados idênticos. Falamos isso também lá no princípio da correspondência, certo? E então, como é que a gente faz, né? Mudando as nossas ações para mudar os nossos sentimentos. Partindo daqui para lá, né? Vou mudar a minha postura, o meu comportamento, para então mudar o meu sentimento. E mudando o meu sentimento, eu vou mudar, e então, a minha realidade, porque eu elevei a minha frequência vibracional, e ao elevar a minha frequência vibracional, pela lei da sintonia, eu vou encontrar com situações, com experiências similares a essa minha nova frequência vibracional. Entendeu? E então, energia gera energia. Aí, como é que a gente faz para mudar as nossas ações? Já conversamos também uma vez sobre isso. Às vezes a pessoa está desempregada. Por exemplo, ela quer mudar essa realidade. Aí ela está numa faixa de frequência vibracional, lamentando esse desemprego, certo? Só que ela não conhece os sentimentos dela que a levou para essa experiência do desemprego, da dificuldade financeira. Ela não conhece esse sentimento, certo? Por não conhecer esse sentimento, então ela não muda os pensamentos e não muda as atitudes. Se ela agora, compreendendo esse caminho daqui para lá, ela, opa, peraí, então eu quero mudar os meus sentimentos a partir das minhas ações. E então eu vou me comportar como se eu já estivesse trabalhando. E então começa, gente, arrumando a própria casa, o próprio guarda-roupa, né? Cuidando de si, se oferecendo para ajudar um vizinho em determinada coisa, porque é uma diferença entre querer um emprego e querer trabalho. E então, às vezes, a pessoa fica esperando o emprego cair do céu, sem que ela esteja promovendo a energia para que ela entre em sintonia com uma experiência de um emprego para ela. Entende? Por quê? Porque ela não está numa faixa de frequência vibracional onde se precise dela para trabalhar. Então, onde ela pretende trabalhar, com que ela pretende trabalhar, se exige uma frequência vibracional X. Assim, um exemplo. E se ela não está naquela frequência vibracional, como é que haverá, então, a sintonia? Se é
se somos nós que buscamos energeticamente as experiências que iremos vivenciar. Eu lembro, gente, faz bastante tempo mesmo, quando eu usava ainda o Facebook, que eu não tenho usado o Facebook, que tinha escrito lá assim, quer se iluminar? Comece retirando o prato da mesa, porque as pessoas querem, vai fazer yoga, vai aprender a recitar mantra, vai trabalhar o pensamento positivo, tudo querendo que as coisas aconteçam de fora para dentro, né? Mas é incapaz de tirar o prato da mesa quando acaba a sua refeição, porque tem uma empregada doméstica. É incapaz de ajeitar a toalha no seu banheiro, porque tem uma empregada doméstica. Entra com os pezinhos sujos em casa, porque tem uma empregada doméstica. Mas quer trabalhar energias sutis para se iluminar. Entendeu? Então, ao mudar o comportamento, é que vai começar a mudança do sentimento. E aí sim se eleva a frequência. Se dá esse movimento mais acelerado da frequência vibracional. Então, em relação a nós, com o meio, com o mundo, partindo disso, que tem que começar em nós. Se nós queremos justiça, por exemplo, precisamos ser justos. Se queremos paz no mundo, que sejamos, então, pacíficos e pacificadores. O homem, nós, né, o ser humano, nós não nos realizamos com ideais, gente, com planos mirabolantes. Eu vou me organizar para doar não sei quantas cestas básicas, um exemplo, mas sendo aquilo que a gente idealiza. Eu quero um mundo mais fraterno. Seja fraterno. Eleve a sua frequência. Eleve a sua vibração. Porque o axioma do princípio da vibração é tudo vibra, tudo está em movimento. Então, quando a nossa energia, a nossa vibração, vai encontrar com vibrações similares. E nós influenciamos o meio com essa nossa vibração, com o que nós somos. Não é com o que nós queremos, é com o que nós somos. Então, se ainda não acontece no mundo uma mudança que a gente espera, é porque nós não estamos sendo essa mudança que nós estamos esperando que aconteça. E então nós não estamos tendo capacidade energética, vibracional, para influenciar o meio. Lembra que uma vez eu falei assim, e eu sei que isso dói algumas pessoas, incomoda algumas pessoas, e até que pode assistir ao vídeo, né? Escutar depois lá no nosso canal no YouTube, quando diz assim, as pessoas, vamos fazer uma corrente de vibração pelo mundo. Você está sentindo aquilo? O seu sentimento é de amor, de fraternidade? Porque senão você não vai influenciar o meio, não vai ajudar. Inclusive, com o sentimento de vibração densa, você pode até atrapalhar. Pode até atrapalhar, causar ruídos, né? Nos outros, então, como Jesus disse, grande é a messe e poucos são os operários. Aí esses poucos operários acabam sofrendo a influência da grande maioria que está com a vibração densa, que nem faz nada, nem deixa os outros fazer, ainda atrapalha, né? Ainda atrapalha a vibração dos outros, entendeu? E então a gente só influencia o meio com o que nós somos. E então a gente precisa primeiro mudar para que sejamos então melhores, nossos sentimentos sejam melhores, e aí sim a gente influencia o meio a partir da nossa própria mudança, tá? Aí trazendo outra questão do espiritismo, que explica essa ação, né? O nosso comportamento como uma forma de transformação, é a máxima do espiritismo. Quem nunca ouviu falar, até quem não é espírita, né, já ouviu falar, fora da caridade não há salvação. Podemos ver nessa máxima, né, quando aplicada, o processo de desenvolvimento, então, daqui para lá. Assim, de elevação da nossa frequência vibracional, que vai sutilizar, então, a nossa energia. Isso porque, meus queridos, a caridade estimula a transformação dos sentimentos. Agora, veja bem,
Entendamos a caridade não apenas como doações, tá? Doação de donativos, né, de todas essas coisas. A caridade significa a disposição para a transformação de qualquer situação. Nisto, ela implica em quê? No que é caridade? A paciência é caridade, a resiliência é caridade, a compaixão é caridade, o respeito é caridade. Entende? Então, quando diz fora da caridade não há salvação, é que quando começamos a mudar o nosso comportamento e começamos a praticar, por exemplo, a paciência, a gente está ali por um fio, para perder a paciência, mas a gente dá aquela controlada, a gente vai estimulando o desenvolvimento da paciência em nós. E então nós estamos começando a transformar os nossos sentimentos, o que a gente sente. E então começamos a transformar a nossa vibração, certo? Então, a gente só muda a nossa vibração, só eleva a nossa vibração a partir da mudança dos nossos sentimentos. E nesse caso, daqui para lá, mudando o nosso comportamento. Vocês lembram que uma vez foi palestra presencial, que nós contamos a historinha, eu acho que vocês lembram dessa historinha, mas eu vou contar de novo, de uma mulher com a sogra. Uma mulher, né, vivia com seu marido e a sogra. E aí a gente vai entender nessa historinha como acontece essa transformação, a partir da mudança de comportamento, certo? E ela odiava essa sogra. E aí ela foi procurar um feiticeiro e disse assim: eu não aguento mais conviver com a minha sogra é uma mulher insuportável, minha sogra é isso e aquilo. Eu quero que você me venda e me dê algum venenozinho, porque eu quero dar cabo, né, da minha sogra. Ela precisa sair da minha vida. E aí o feiticeiro pegou lá um flascozinho e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, esse veneno funciona, mas ele só funciona da seguinte forma: você antes, e para ninguém desconfiar, você vai precisar tratar a sua sogra muito bem, com respeito, com carinho, com amorosidade. Ah, mas eu não vou conseguir. Consegue, faça um esforço, você vai conseguir. Depois disso, é que você vai pegar o venenozinho e vai colocar na comidinha dela algumas gotinhas, todos os dias, um pouquinho, certo? E aí quando então vai funcionar. Então, faça isso e depois vem aqui buscar esse venenozinho. Tá combinado? Ela ficou assim meio contrariada, né? Porque isso que trabalhando danado, que eu vou ter que tratar a sogra bem para depois dar veneno para ela. Mas ela começou a fazer isso. Ela começou a fazer isso. E um dia, e 2 dias, e 3 dias. E os pensamentos dela começaram a se transformar. Ela começou a pensar: não é que a minha sogra, eu acho que ela não é uma pessoa tão intolerável assim. Ela está se mostrando ser uma pessoa mais agradável. E aí, com a mudança desse pensamento, começou a mudar o sentimento. E aí, quando mudou o sentimento, elevou a frequência vibracional dela, ela ficou doida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, gente, eu me atrapalhei. Ela já estava colocando o venenozinho na comida. Foi, me atrapalhei nessa historinha. Ela já estava colocando o venenozinho. Aí ela ficou louca porque ela não queria mais que a sogra morresse, certo? Então foi assim. Começou a colocar e ao mesmo tempo tratando ela bem, para ela não perceber que estava comendo a comidinha com veneno. Nisso, quando mudou os sentimentos dela, ela correu lá no feiticeiro. Pelo amor de Deus, invente alguma outra coisa que corte o efeito do veneno, porque eu não quero mais que minha sogra morra. Eu descobri que eu a amo, que ela é uma pessoa incrível, que ela é uma pessoa maravilhosa, desde que eu comecei a tratá-la bem. E aí o feiticeiro sorriu e disse: não se preocupe, ali não era veneno, sua sogra não vai morrer, ali era água com açúcar. Porque para você descobrir que quando a gente muda o nosso comportamento, a gente muda os nossos pensamentos e então a gente muda os nossos sentimentos. E então vocês compreenderam, meus amores, como que se dá esse nosso desenvolvimento e a mudança da nossa frequência daqui para lá? Aí
lembro agora de uma frase de Emmanuel que diz assim: experimenta substituir os instantes de queixas por serviço ao próximo e observa os resultados, certo? Porque quando a gente deixa as nossas preocupações, as nossas lamentações e a gente se coloca à disposição do próximo, muda os nossos sentimentos. E mudando os nossos sentimentos, muda a nossa realidade, porque nós vamos entrar em sintonia com energias afins, né? Com frequências que estão, com vibrações que estão no mesmo padrão, né? Que o nosso. Então, são a esses resultados que Emmanuel se refere. Experimenta substituir os instantes de queixa por serviço ao próximo e observa os resultados. Pois bem, e então, para qual sentimento transformamos os sentimentos que nós temos? No final disso tudo, para elevar nossa frequência vibracional, todos os nossos sentimentos que são transformados a partir da nossa mudança de comportamento e então da nossa mudança de pensamento, né? Eles mudam para qual sentimento? Todos, indistintamente para o amor. Para o amor. O amor é a única forma de vibrarmos na frequência de Deus. Porque Deus, o todo, meus queridos, é amor. E o que é o amor? E agora, dentro disso, muda-se o comportamento, que muda-se o sentimento. O amor é uma forma de viver. E sendo uma forma de viver, e então é uma forma de ser, de agir, de reagir, de estar. Ao ser uma forma de viver, passa a ser uma forma de sentir. E então é quando sentimos Deus em nós e em tudo. Deixamos de ter uma crença que Deus existe e que Deus é amor e passamos a sentir. E sentir é perceber em nós e perceber em tudo o amor dele, a energia dele, a frequência dele. E a gente só sente, só percebe quando a gente eleva a nossa frequência. Está muito cansado do trabalho? Está se queixando muito dos problemas? Não está percebendo Deus. Não está vibrando no amor. Não elevou a frequência. Está cheio de preocupações que não sabe nem por onde começar? Não está na frequência do amor, que envolve o auto-amor. Para que tantas preocupações? Está preocupado com o que você não tem controle? Veja que sofremos para termos o controle de tudo. E o controle de tudo é o amor. Porque tudo converge para que a gente venha um dia a sentir Deus, amor, em nós. Porque ele não está em nós. Nós somos parte dele. Se Deus fosse um corpo humano, nós seríamos os órgãos, os tecidos, as veias, o sangue. Nós estamos nele, e ele em nós. É a ausência do sentir essa condição em nós que a nossa vibração fica densa, fica muito próxima à matéria. E se está próxima à matéria, o que falamos lá no comecinho? Só percebemos aquilo que está perceptível aos sentidos da matéria. E para se sentir, se perceber a frequência do amor, é preciso se elevar acima da matéria. E então, perceber o que é inaudível, o que não dá para pegar, o que é imponderável, o que não dá para ver com os olhos físicos, só com os olhos de ver. Só dá para ouvir com os ouvidos de ouvir. Como você pode ouvir ele em você. Como você pode ver ele em você. E numa florzinha.
e no mar, e no vento, e no céu, e nas estrelas. E as estrelas falam com você, porque você sente, é uma telepatia. Você sente em você a presença de Deus em tudo. O assunto é elevar a frequência vibracional? O amor é o único caminho, porque o amor é a resposta para tudo.